Bora mais um vídeo aqui no canal Um Pouco Sobre Tudo e eu sou Camila Cristina. Hoje eu vou falar sobre o filme Como Treinar o Seu Dragão 3. Eu, sendo uma amante de filmes como eu sou, é lógico que eu teria que falar sobre ele. Vou falar sobre os pontos principais do filme para o vídeo não ficar muito extenso e não cansar vocês, mas vou deixar vocês bem por dentro de tudo que aconteceu nesse terceiro filme e último da franquia. Então se você ainda não assistiu o filme, vai ter spoiler. Já tô avisando, então se você não quer saber as novidades do filme antes de assistir, corre lá, assiste o filme, depois volta e termina de ver esse vídeo aqui. Bora lá, o filme que é o que interessa, não é verdade, gente? O primeiro foi lançado em 2010, o segundo em 2014 e o terceiro agora no início de 2019. E o filme já começa cheio de ação com o Soluço e seus amigos salvando dragões que estão enjaulados num navio. E eles já chegam lá arrasando, porque os dragões eles soltam as suas escamas. E eles fizeram roupas dessas escamas e eles podem andar pelo fogo e não se queimam. É, gente, olha que legal. E aí, nesse momento, o Banguela já sente a presença de algo diferente. Ela não tem o nome, então vamos chamá-la de Fura da Luz. Só que ela tem a habilidade de ficar invisível, gente. Olha que fantástico. E o Banguela passa pela cela que ela está e ela fica invisível. Ele sente alguma coisa, mas como ele não vê nada, o Soluço chama ele e ele vai embora. Chegando em Berk tá parecendo aquele brinquedo Lego, sabe? Porque é uma construção em cima da outra, tá bem colorida, só que a superpopulação de dragões e também de humanos sobrecarregou aquele local que é Berk, e o Soluço começa a pensar que eles vão ter que ir para outro lugar, não só um lugar melhor para suprir a necessidade de população ali, de espaço, mas também para proteger os dragões. E ele lembra de quando ele era criança, que o pai dele mostrava Berk para ele e falava que existia um lugar, um mundo escondido dos dragões, que o pai dele queria achar aquele lugar para poder trazer paz entre os dragões e os humanos. E é muito legal, gente, a abordagem que o filme faz com o passado do Soluço, trazendo o Stoico de volta de uma forma muito gentil e muito amorosa. Nesse terceiro filme, o Stoico morre no segundo, mas ele volta de uma forma fantástica nesse terceiro filme. E o Soluço ele fica no conflito, porque praticamente o Banguela é a base dele. O povo de Berk respeita muito o Soluço, mas por causa do Banguela, porque o Banguela é o rei dos dragões. E o Soluço, ele descobre que tem um novo vilão. Tadã! Temos um novo vilão. Gente, esse vilão, ele pensa mais com a cabeça, ele vai mais com estratégia, então ele vai atingir o Soluço diretamente. Esse vilão, ele foi o responsável pela morte de todos os Fúrias da Noite e provavelmente também pela morte de todas as Fúrias da Luz. Ele tem a ousadia, gente, de invadir a casa do Soluço, porque ele descobre que o Soluço tem um Fúria da Noite. Só que o Soluço ele já deduzia que o vilão, o Grimel, esse é o nome do vilão desse filme, pudesse fazer alguma coisa do tipo. Então ele já tinha bolado um plano, estava todo mundo preparado. O Grimel ele realmente invade a casa do Soluço ali, eles conversam, o Soluço expõe pra ele que ele já estava preparado para isso, só que o Grimel chama os dragões dele, que ele consegue controlar os dragões com um veneno que ele retira de 2 dragões novos que aparecem nesse filme, que parecem como se fosse escorpião, e ele consegue dominar os dragões dessa forma. Então ele chama os dragões e os dragões queimam a casa do Soluço, e quando ele sai, o Soluço com os amigos dele saem da casa, eles veem que grande parte de Berk também está queimada. Então, naquela noite, o povo de Berk se reúne e o Soluço também. O Grimel foi embora, né? E eles se reúnem lá e o Soluço propõe eles irem embora. É lógico que vira um tumulto, todo mundo reclamando, porque ali foi... Berk ficou gerações por gerações. Mas a Astrid vai lá e pá! Põe ordem no lugar e todo mundo consegue escutar os argumentos do Soluço e acabam aderindo à ideia. Então todo mundo arruma as coisas e eles vão embora, partindo para o mundo escondido dos dragões. O foco seria procurar isso, só que eles têm que parar para descansar. E eles param numa ilha, que seria um lugar ideal para construir a nova Berk, espaçosa. Enfim, ali eles começam a construir, só que o Soluço fala para eles que eles não vão ficar ali. Enquanto eles estão ali descansando, ele e o Banguela vai procurar o mundo perdido. Mas nesse meio tempo, gente, o Banguela sente a Fúria da Luz e ele vai, se encontra com ela e fica fazendo um monte de brincadeiras. É uma parte muito engraçada, porque ele tem que se relacionar com ela e ele não sabe como. Gente, achei o bico de rir nessa parte.
E aí ela sai voando e o Banguela não pode voar e ele fica todo desolado olhando. E o Soluço vê isso, que ele tava vigiando, sabe, na mãe? O Soluço vê e fica morrendo de dó do Banguela e ele faz um apetrecho para colocar na cauda do Banguela, que é a parte que o Banguela não tem para que ele possa voar sozinho. E o Banguela vai atrás da Fúria da Luz e ele encontra ela e eles acabam encontrando o mundo escondido. E nesse mundo que é gigantesco, gente, os dragões começam a seguir o Banguela e o Fúria da Luz. Bem lá no meio do mundo escondido tem uma pedra e os dragões ficam rodeando sobre essa pedra. Nesse meio tempo, o Soluço faz uma armadilha pro Grimel, só que o Grimel também já estava esperando o Soluço. E quase que o Soluço é pego ali, então o Grimel fala pra ele que ele não é nada sem um dragão dele. E isso já vai mexendo no psicológico do Soluço. E depois do fracasso dessa batalha, o Soluço volta pra Nova Berk, né, entre aspas. E uma de suas amigas acabou ficando lá. Só que ela perturba tanto o Grimel que o Grimel solta ela, mas com o intuito de seguir ela pra saber onde é que é Berk. Nesse meio tempo que ela tá lá perturbando o Grimel, o Soluço fica tão desesperado que o Banguela não volta e ele fica sem saber o que fazer e o pessoal da aldeia já começa a olhar ele com um olho diferente. A Astrid pega a Tempestade, pega o Soluço e partiu procurar o Banguela. E eles conseguem encontrar o mundo escondido, gente. É como se fosse o mar e do nada tem um buraco. Realmente, tem um buraco no meio do mar e em volta a água. E pelo que deu a entender, os dragões eles sentem o mundo escondido. A Tempestade cai nesse buraco e entra e anda pelo mundo escondido, a coisa mais linda. E ali ela também fica neon e os dragões em volta neon. E lembra que eu falei do Banguela, que ele tava lá dando volta naquela pedra no meio do mundo escondido? Então, ele senta nessa pedra junto com a Fúria da Luz e os dragões reverenciam ele, então aceitam ele como rei. E o Soluço e a Astrid veem tudo isso. E pra mim, naquele momento, a reação que o Soluço pode estar tendo, o sentimento que ele pode estar tendo é que realmente ele teria que se despedir do Banguela, porque o mundo nunca ia aceitar ele e Berk sempre ia estar correndo risco independente de onde estivesse. Então ele realmente ia ter que despedir do seu dragão, do seu amigo, do seu companheiro, do seu braço direito. Eu acho que a sensação que ele já estava tendo ali é que eu vou perder o meu amigo. Só que infelizmente os dragões enxergam eles e eles saem correndo, o Banguela pega o Soluço e volta pra Nova Berk. Só que aí, gente, o Banguela chega na Nova Berk super triste porque deixou a Fúria da Luz e o mundo dele, e os amigos novos. Só que a Fúria da Luz seguiu eles e o Banguela vai correndo pra ela. Só que o Soluço já sabia que o Grimel tinha usado ela pra separar o Banguela e o Soluço e ir quebrando um pouco da relação que eles tinham. E como a amiga do Soluço foi seguida de volta para Nova Berk, então ele ficou desesperado. Quando ele saiu correndo para avisar e para chamar o Banguela e a Fúria da Luz, não deu tempo, gente. O Grimel já tinha pego eles e apontou uma arma para a Fúria da Luz. E todos os dragões vieram tentar ajudar. Só que daí, como o Grimel estava com uma arma apontada para a Fúria da Luz, o que o Banguela fez? Não deixou os dragões fazerem nada e ainda teve que obrigar os dragões a segui-los. O Grimel ele tem um dirigível que é preso em alguns dragões para que ele possa voar. Então ele vai em direção aos barcos que estão no mar e o Soluço, os seus amigos ficam olhando lá do penhasco. E agora? O que a gente vai fazer sem dragões, sem nada? Mas o Soluço, como ele inventa as coisas, ele pega aquelas roupas que ele mesmo fez, que tem o braço, que sai aquela parte aqui do braço, para que ele possa planar no mar. Então ele dá uma roupa para cada um dos seus amigos, pula do precipício, plana sobre o mar e chega nos navios e luta e salva todos os dragões e bota fogo em tudo e vai lá salvar o Banguela e a Fúria da Luz. Ele consegue salvar a Fúria da Luz, só que o Banguela, ele não conseguiu. E o dirigível tá indo pro mar e o Banguela lá amarrado ainda, mas graças a Deus ele consegue salvar o Banguela. Só que nesse meio tempo o Grimel pegou o veneno que ele usava para controlar os dragões e injetou bem na cabeça da Fúria da Luz. Sobe nela e sai voando. E o Soluço com o Banguela vão atrás. Só que daí o Grimel faz ela atingir o Banguela com várias rajadas de fogo. E o Banguela atinge ela uma vez, só que ele percebe que vai machucar, né? Ela. Aí ele para com isso. E aí o Soluço pula em cima da Fúria da Luz e começa a brigar com o Grimel. Só que nesse meio tempo a Fúria da Luz ela solta uma rajada de fogo e pega o Banguela. E o Banguela fica desacordado e começa a cair. E daí o Grimel e o Soluço também ficam caindo. Só que daí o Soluço consegue se aproximar no ar mesmo da Fúria da Luz,
tira a dominação do Grimel dela e fala pra ela, salva o Banguela. E ela acorda assim, meio, né, sem saber o que fazer, corre lá, salva o Banguela. Ela leva o Banguela pra Nova Berk, volta, salva o Soluço ainda fala pra ela, sabia que a gente ia se dar bem. Aí o Grimel tá grudado lá na perninha dele, que é de mentira, sabe? O Soluço vai lá, solta a perninha dele e o Grimel cai e morre. E daí a Fúria da Luz leva o Soluço lá pra onde o Banguela está. E lá os dragões ficam todos olhando e a Fúria da Luz já está voando, esperando o Banguela pra ir embora. E ali o Soluço percebe que ele vai ter realmente que despedir. Gente, que cena! E eu não pude nem chorar. Porque o marido lá tava falando, ai, tá chorando? Ai, olha só. Posso nem me emocionar, vai vendo. Ele vai, se aproxima do Banguela, abraça o Banguela, se despedem. E daí, nesse meio tempo, todo mundo de Berk começa a entender que vão ter que se despedir de seus dragões. Aí a Astrid vai lá, tira a Ciela da tempestade, ela já tá chorando nessa hora. Ai, ai. E daí, a população também despede dos dragões, os dragões voam, olham pro Banguela e vão. E a Fúria da Luz faz a mesma coisa. E o Banguela olha pro Soluço assim, olha pros dragões que estão indo e vai também. Então a gente vê Berk toda construída, gigantesca, com uma estátua do estoico bem grande assim. E sim, gente, nós vamos ver o casamento da Astrid com o Soluço. Ah, é linda, gente. Ela tá linda, o Soluço também. Ela joga o buquê e uma de suas amigas pegam e escolhe lá já o pretendente. Engraçada essa parte. E aí eles param de novo lá naquele precipício onde os dragões já foram embora e ficam olhando o Soluço, a Astrid e todos os seus amigos, aqueles principais, e ficam olhando, imaginando, pensando nos dragões. Alguns anos depois, o Soluço pega um navio junto com a Astrid e com 2 filhinhos e vão pro mundo escondido pra matar a saudade do Banguela. Quando eles chegam, tá lá o Banguela, a Fúria da Luz e seus filhotinhos, gente, a coisa mais linda, eles estão mescladinhos de preto e branco. Daí, o Banguela, ele já tá mais selvagem, né? Não é mais um dragão que tem relação com humanos. E ele é o rei. Então ele pula no navio pra tentar defender, né, a sua família e o seu povo. Só que daí, o Soluço, ele pega as crianças, empurra pra Astrid e as crianças ficam lá com medo, toda encolhidinha. E o Soluço fala pra eles, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. E ele faz aquela cena épica de pegar, esticar a mãozinha assim e dar pro Banguela. E o Banguela, quando ele percebe que é o Soluço, porque o Soluço tá mais velho, tá barbado, tá com filho, né? Quando o Banguela percebe, vai lá, lambe, pula em cima, faz toda aquela festa que a gente sabe que ele faz com o Soluço. E o Soluço chama os filhos e os filhos fazem a mesma coisa, fica lá tremendo, uma besoinha assim com medo. Mas o Banguela encosta na mãozinha deles também. E eles se reencontram, voam um com o outro, faz uma brincadeira super segura para crianças, que é voar na asa do dragão. A Astrid reencontra a tempestade. E esse é o final do filme, gente, super épico, lindo, maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco aí das minhas reações sobre como treinar seu dragão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, gente. Claro, se inscrevam sim. E não deixe de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E também deixe aquele like que vai ajudar o vídeo. O YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!